vários gestores, pessoas inteligentíssimas, gente que eu respeito, economistas também muito influentes, vários inclusive com uma veia mais liberal, falaram, não, o Lula ele tende a ser mais pragmático, né? Uhum. Ou seja, ele parece muito ideológico, e até uma coisa que eu vejo isso nos discursos, ele é um animal político, ele vai fazer um Sim. discurso para a esquerda, ele é super esquerdista. Uhum. Vai fazer um discurso que é mais pro pessoal do centro, ele muda o discurso, Uhum. ele fica muito mais brando. Só que hoje em dia com rede social, os discursos todos vazam. Talvez Sim, eu não tenha exatamente. se acostumado ainda com esse ponto. Mas vocês acreditam num pragmatismo do Lula? Eu vou compartilhar a minha visão, que é um sonho ingênuo, já admito isso aqui, né? Uhum. Mas eu fico pensando, poxa, o cara tá com seus 80 anos, tá entrando para ser presidente pela última vez. Ele não vai querer uma reeleição. Acho até que a indicação da Haddad para economia é pensando em um sucessor, né? Muito Sim. provavelmente. Eu Ele já tá, acho que né? ele não larga o osso, não. Eu Se ele acho que estiver larga, vivo, eu ele acho que segue lá. larga. Mas mesmo, né? E aqui não tô torcendo para aconteça nada assim, mas ele podendo disputar, acho que não disputaria mais. Se esse cara quer ter esse último mandato, por que não limpar a biografia? Dentro do possível, né? Dentro do possível. Entrar para fazer um bom governo. Porque se eu fosse entrar como presidente, numa Bruno eleição super sonhador. disputada, eu tô falando, é um sonho ingênuo, mas numa eleição super disputada, ganhei por uma margem mínima, Uhum. com contestação do outro lado, né? Com aquilo que aconteceu de pensar que eu tentar dar golpe no final das contas, com um país dividido. Eu falo, poxa, vou aproveitar esse começo, vou conseguir esse waiver de gastos, ter um espaço para fazer umas benesses, aumentar a popularidade e ao longo do tempo tentar acertar aquilo para deixar o país minimamente arrumado. Uhum. Porque tem coisas que não são ideológicas, é contabilidade pura. A gente tem que gastar menos do que arrecada, porque do contrário vira dívida, a dívida explode, isso é pior para todo mundo. Sim. Então eu espero, né? Na verdade eu sonho que no final das contas o governo seja bom. Sim. Porque eu tô no mesmo barco que todo mundo aqui, gente. Não adianta torcer pro pior acontecer. Eu invisto dinheiro fora por uma questão de segurança, rentabilidade, né, oportunidades que aparecem. Mas o principal investimento, né, que eu tenho é o Grupo Primo, que tá casado com o Brasil. Então eu quero que o governo seja bom no final das contas. Se vai ser ou não, não sei. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do tempo. E eu aproveito essa janela para comprar dólar, inclusive. Acho que tá num preço bem interessante. Teremos essa janela por uns 2 anos com o Roberto Campos Neto lá. Mas eu queria saber, vocês acreditam em pragmatismo do Lula ou a visão de vocês é diferente quanto a isso? Tá. Acho que o primeiro é que você falou assim, é uma questão contábil. Tem gente que acha que, por exemplo, o Brasil não precisa se preocupar com dívida porque ele emite a própria moeda, então é só emitir moeda e pronto, acabou. Você consegue pagar a dívida. Então, assim, tem que tomar cuidado também, porque parece que não pode. Contábil freestyle, né? Exato, né? É verdade, de fato. Tem pessoas que têm um posicionamento muito mais radical do que o nosso raciocínio seria capaz de imaginar. E eu já vi muito isso, né? Mas eu também acredito que ele vai fazer um governo mais pragmático, sim. Eu acho que o fato de ele ter eleições muito mais apertadas, ele não é um cara que não tá pensando nisso, né? Ele sabe. E se você for reparar, todos os discursos mais acalorados, eles foram onde? Em sindicatos. Sim. A gente sempre frisava isso nas nossas reuniões matinais. Pessoal, esse discurso aqui foi no sindicato. Esse discurso foi no sindicato. Dá uma olhada nesse outro aqui, ó. Muito mais ameno, muito mais tranquilo. Então ele faz justamente o que ele sempre fez. Mas hoje, qualquer Vaza discurso tudo. vaza na hora, né? E tem uma proporção muito grande. Então isso é muito importante da gente frisar aqui. Então eu acho que sim, ele vai fazer um governo pragmático. Eu não acho que ele vai, aumentar os gastos como o governo Dilma fez, até porque ele teve 2 mandatos para fazer isso e não fez, né? Eu digo no sentido muito, tá? Digo no sentido, aumentar a dívida pública Exagerado. em 20 pontos percentuais em 2 governos. Eu não acho que vai acontecer isso, porque ele não fez, nem no primeiro, nem no segundo. O primeiro estava muito no começo, no segundo não estava. Começou a piorar, mas de fato você viu uma estabilidade da dívida pública em 50%. Então isso mostra um pouco, né, da capacidade Só que dele. tinha o Marcos Lisboa, o Meirelles lá, né? Então esses pontos aí. Infelizmente não tem agora, né? A gente não tem agora, mas eu acho que justamente a gente não tem porque ele tá tentando criar um sucessor, que até hoje ele não conseguiu fazer, ele já tá ficando em uma idade mais avançada, precisa colocar alguém numa posição de destaque, que consiga fazer um bom trabalho, né, para assumir esse lugar. Vamos pensar que, poxa, vou colocar lá o Haddad e vamos tomar as mesmas medidas que a gente fez no governo Dilma? Você vai criar um sucessor de quê? Né? De Então, bosta. então eu acho que sim, ele vai ter uma postura mais pragmática. Eu acho que a gente não vai ver o Brasil voar, de fato. Também isso não acreditaria com qualquer tipo de governo agora nos próximos 4 anos, né? A gente tem uma situação delicada.
mas eu acho que ele vai fazer um governo mais pragmático, sim, cara. Vai ser desafiador, né? Porque a gente tem um cenário desafiador, mas não acho que é o fim do mundo, não. Mas você é PT, né, Gui? Ah, é. Do Arraiz aí. Qual a sua opinião, Arraiz? Não, até para não vou nem me estender muito, porque eu vou repetir que eu tenho a concordar muito com o que vocês colocaram. E também, como o Bruno, tem muita coisa que às vezes eu me pego. Será que não é um desejo grande de que isso realmente aconteça? O meu é muito mais desejo do que qualquer coisa. A Nádia comentou aqui, Bruno, você é um sonhador. Sim, mas aí que tá o ponto. Se esse sonho não aconteceu, eu estou protegido. E eu volto o questionamento para vocês. E vocês que dizem que isso é sonho, o que vai acontecer com o patrimônio de vocês caso o sonho vire pesadelo? Né? Mas por favor, Arraiz. Não, mas esse ponto é importante, porque uma coisa é a gente discutir expectativa e outra coisa é eu ficar refém disso para poder me posicionar. Então, independente do Brasil ir bem ou mal, eu tenho a opção de escolher o que fazer com o meu dinheiro. E eu tenho como tirar um pouco do dinheiro do Brasil, eu tenho como diversificar, e dessa maneira eu fico menos propenso a ficar na mão do acaso. Mas assim, botando como premissa esses pontos que a gente pôs do Lula tentar fazer um sucessor, eu concordo. Que sucessor vai ter popularidade se o cara é o ministro da Economia e entrega o país com a economia destruída. Então eu acho que você tende, em algum momento, a ver um pouco mais de pragmatismo. Tivemos alguns pequenos sinais ainda, seja o Haddad dando ali sinalização para a privatização do Porto de Santos, já falavam que ninguém ia privatizar nada no governo. Você tem uma vontade de melhorar um pouquinho, tudo bem, não reduzir o gasto, mas você tem pelo menos um olhar para tentar melhorar a situação das contas públicas ali até o final do ano. Não sei se tem uma carga demasiada aqui do meu desejo de que as coisas deem certo, mas eu acho que pode ser menos pior do que a maioria das pessoas está esperando nesse momento. Exceto os gastos dele. Vou eu, deixar no ar aí. só para causar uma polêmica no final, né? Mas eu acho que eu não acho que ele vai também se candidatar à reeleição. E eu acho que justamente por isso que eles vão ter uma postura muito mais cautelosa do ponto de vista fiscal. Porque se você for muito agressivo do ponto de vista fiscal, a deterioração dos indicadores econômicos, né, e o que pega muito em termos de popularidade, a inflação, ela pode vir de uma maneira muito rápida. Né? Então, eu acho que essa tentativa de criação de um sucessor em um curto espaço de tempo, você tem mais 4 anos, na minha visão, né, ela vai fazer também, além de ele já ter adotado essa postura, né, no primeiro mandato, por exemplo, vai ter mais um incentivo para adotar esse tipo de postura. Né? Então, eu acho que é isso que a gente deve observar aí nos próximos anos. E, do meu ponto de vista, vai ser algo melhor do que o mercado está projetando hoje, está colocando nos preços. Porque fala assim, não é que então, Gui, você é o mais otimista das pessoas que estão fazendo projeções? Não, é porque o economista ele faz uma projeção e eles colocam um prêmio de risco. Né? Então, olha, os juros vai ser de 12%, de 11% na média pelos próximos anos. Mas, como existe a chance de algo dar errado, eu vou colocar aqui um prêmio de risco de 2% ao ano, tá certo, pessoal? Então, é um prêmio de risco, né? Não estou falando que a minha projeção ela é melhor do que a dos economistas e tudo mais. Estou falando que tem um prêmio de risco relevante frente ao cenário que eu acho que vai acontecer. E isso abre espaço para quem está posicionado nos ativos certos aqui ter algum tipo de retorno interessante, por mais que não vejamos excelentes medidas econômicas adotadas aí, né?